Boa tarde a todos ou boa noite, dependendo aí de onde vocês estão. Eu sou Gabriel Cruz, designer, animador, professor universitário da UF e da Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro, na área de design. E estou aqui como anfitrião de mais um encontro do nosso Rio Encontros Online nesses tempos de pandemia, né? O Rio Encontros é uma iniciativa que nasceu do Centro Cultural Fato e Presença, que é um grupo de amigos ligados ao movimento católico de comunhão e libertação, que promove eventos culturais no decorrer do ano, cujo principal é, né, o Rio Encontros, e que, por acaso, né, nasceu de um encontro, de uma comemoração, né, dos 30 anos da presença do movimento comunhão e libertação no Rio de Janeiro. Gesto esse que começou com o Dom Filipe, que está aqui com a gente hoje. Muito bem, gente. A gente já falou sobre vários assuntos no decorrer dessa pandemia. A gente achou muito legal, né? Nessa onda de lives que a gente tem tido, a ideia da gente também entrar nessa onda, a gente conversar um pouquinho sobre assuntos interessantes. Então, já falamos sobre a questão da pandemia, já falamos sobre a doutrina social da igreja, já falamos da questão dos jesuítas missionários, e hoje, então, a gente vai falar de um assunto mais, né, bem recente, bem atual, que é a encíclica Fratelli Tutti, né? Encíclica que foi lançada recentemente do nosso Papa Francisco, que é composta de 8 capítulos e 287 itens, que fala sobre a fraternidade e amizade social para construir um mundo melhor, pacífico e com mais justiça, rapidamente falando. E para falar, para conversar com a gente, né, para apresentar para nós essa nova encíclica do Papa, né, convidamos com muito carinho, né, um amigo muito amado, pai de muitos que aqui estão acompanhando essa tarde dessa live, Dom Filipe Santoro, né? Dom Filipe Santoro, que está nesse momento na Itália. Então, mais uma vez, né, fazemos uma conexão internacional aqui nesse nosso Reencontros, né? Dom Filipe nasceu em Bari, Itália, em 1948, se ordenou padre em maio de 72 e chegou ao Brasil a convite do então cardeal Dom Eugênio Salles em 1984. É membro do movimento Comunhão e Libertação, conviveu com o fundador, Luigi Giussani, e se destacou na missão de professor de filosofia e teologia, foi docente do Departamento de Teologia da PUC, trabalhou junto aos movimentos leigos e aos políticos católicos. Foi membro da Comissão Arquidiocesana de Doutrina na delegação da Santa Sé da ECTO 92, perito teológico na 4ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Santo Domingo. Em 29 de junho de 96, foi ordenado bispo auxiliar, né? Foi auxiliar do Rio de Janeiro, até 2004, quando foi nomeado para a Diocese de Petrópolis. E em 2011, até então, foi nomeado arcebispo de Taranto, né? Dom Filipe, seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Rio Encontros. E eu vou já passar a palavra para você, para o senhor, e eu gostaria de pedir, né, fazer aqui uma pequena provocação nesse início, né, de conversa. Acho que eu não exageraria em dizer que muitos dos que estão aqui presentes ainda não tiveram, talvez, a oportunidade de ler essa encíclica riquíssima do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. E nessa circunstância que estamos vivendo, e como eu digo circunstância, não estou falando da pandemia apenas, mas num clima, né, de uma certa polarização política, talvez muitas pessoas leiam com alguns olhos desconfiados a encíclica do nosso Papa. Talvez por alguma confusão na cabeça, alguns discursos que não se encaixam muito bem. E eu gostaria, então, de convidá-lo a dizer, né, apresentar a encíclica para a gente, explicar do que fala, mas principalmente também ajudar a gente a entender que olhar, né, nos ajudar a ter um olhar, um juízo de postura que poderíamos ter diante dessa nova encíclica do Papa, né? Como nós poderíamos, né, diante de qual olhar que poderíamos ter quando pegássemos a encíclica para ler. Então, Dom Filipe, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Gabriel. Uma saudação para todo mundo.
uma grande alegria estar aqui com vocês nesta live do Reencontros, tantos rostos amigos, e vou logo ao essencial. Nós temos, em primeiro lugar, que aprofundar o conteúdo central desta encíclica. O Papa começa dizendo como é que nasceu nele a ideia de uma encíclica. Por que se chama Fratelli Tutti? Fratelli Tutti, irmãos todos. Faz referência a um texto de São Francisco de Assis, que se chama Admoestações, são as regras que ele dava aos frades. E neste texto de São Francisco de Assis, ele escrevia dizendo: quero propor a vocês uma forma de viver com o sabor do Evangelho. Viver com o sabor do Evangelho. Sendo uma encíclica, esta é uma proposta para nós de viver a vida social, a vida pública, não só a vida particular, a vida das nossas comunidades, mas a vida pública com o sabor do Evangelho. Destes conselhos, o Papa destaca o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da comunidade, ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Quer dizer, o impulso à fraternidade, o tema da fraternidade, uma fraternidade que vai além dos limites da nossa pessoa, do encontro com o outro, da nossa comunidade, que abraça o mundo e depois, em certos lugares, diz também que abraça a casa comum, o ambiente no qual nós vivemos. Então, São Francisco é o ponto de referência. Mas como é que nasceu a ideia de escrevê-la? Papa Francisco diz, como a outra encíclica, a Laudato Si, nasceu de um encontro, de uma provocação do patriarca ortodoxo Atenágoras, que falava do ambiente, do cuidado com a casa comum, assim esta encíclica nasceu do encontro com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, em Abu Dhabi, em fevereiro de 2019, onde escreveram juntos uma mensagem para a fraternidade universal. Então, no diálogo com este imã nasceu, dá para ver como aqui Papa Francisco coloca em ato, realiza o convite de São Francisco de Assis, de ir além das barreiras, essa é a minha confissão religiosa, mas de abraçar outras culturas, outras formas, outras religiões para um diálogo sobre a fraternidade. Então, o Papa diz assim, no número 6, importante, embora tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e me nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Então, ele diz, o meu ponto de partida não é a sociologia, não é a psicologia, não é a política. O meu ponto de partida são as minhas convicções cristãs que me animam e nutrem. Porém, ele diz, eu quero fazer de maneira que possa alimentar a reflexão também daqueles que não são cristãos católicos, pontos que possam ser pontes para juntar experiências humanas e culturais muito diferentes. Então, essa que é se nós queremos colocar em evidência, eu acompanhei as observações da imprensa, seja católica, seja leiga, sobre este tema. Ela se dizia, qual é a proposta da encíclica? De passar do indivíduo isolado à comunidade. Um semanal da Itália dizia, a única salvação que o Papa propõe é passar do indivíduo à comunidade, da pessoa, do indivíduo isolado à comunidade. Então, é a passagem do eu fechado em si mesmo, o indivíduo isolado, à comunidade, à relação com os outros, ao encontro com os outros, visto que a nossa vida se desenvolve sempre no contato com os outros, é sempre uma relação com os outros. Então, esta é a única salvação.
toda a grande pergunta é, mas como é que se todo dia nós estamos envolvidos com os outros, não vivemos o relacionamento verdadeiro com os outros? Precisa de uma coisa a mais, precisa de um aprofundamento da situação na qual vivemos e, sobretudo, precisa da luz do Evangelho para entender esta passagem, não sei se está claro, do indivíduo isolado à comunidade, do ser fechado em si mesmo, a pessoa aberta ao diálogo com os outros, com as outras culturas e religiões. Aí ele diz, em que contexto nos encontramos? O primeiro capítulo é o contexto no qual nos encontramos, que ele chama As Sombras de um Mundo Fechado. As Sombras de um Mundo Fechado. Fala exatamente desse mundo fechado, o mundo dominado por quê? Pelo individualismo. Pelo individualismo, pelo interesse individual, ou de grupos ou de nações, mas sempre determinado nesta questão do individualismo. E, diante desta situação, qual é a proposta? A proposta é aquela de construir uma fraternidade, uma fratellança universal. E construir uma fraternidade e uma amizade social, não uma inimizade social, grupos contra grupos, povos contra povos, mas para construir uma amizade social, fraternidade e amizade social. E esta proposta, fala Papa Francisco, se tornou mais forte em ocasião do Covid. Quando ele começou a escrever esta encíclica, estourou a pandemia. E ele diz, remeter a dignidade humana ao centro, a fragilidade dos sistemas mundiais perante da pandemia evidenciou que nem tudo se resolve com o mercado, nem tudo se resolve com o mercado, e nem tudo se resolve com a tecnologia. Então, que além de reabilitar a política saudável, que não esteja sujeito a ditames da finança, devemos voltar a pôr, qual é o ponto de partida? Pôr a dignidade humana no centro. E sobre este pilar devem ser construídas as estruturas sociais alternativas de que precisamos. Então, qual é a proposta? Pôr no centro a dignidade da pessoa. Esta encíclica se chama encíclica social, quando o conteúdo do Evangelho aborda problemas da vida sociais, da vida da sociedade, não só da vida pessoal, mas da vida social. Então, o ponto de partida é a dignidade própria de cada pessoa humana. E em Fratelli Tutti, na encíclica diz, esta dignidade, a dignidade da pessoa humana, se baseia não nas circunstâncias, mas no valor do seu ser. A dignidade da pessoa humana se baseia no valor do seu ser. Então, eu, uma vez, em Roma, participei, convidado pelo Papa Francisco, a um encontro dos movimentos populares. Então, estavam todos os movimentos populares que o Papa conhece, aqueles da Argentina, gente boa, os cartoneiros, etc, etc. Depois do Brasil, sem terra, e depois da Colômbia, e de cá, de lá, etc, etc. E aí, eu estava lá na frente, e ele, um certo ponto, a discussão foi sobre o fato que um sindicalista espanhol falou: vocês que são da economia informal têm que se juntar conosco, vocês que são da economia informal, os cartoneiros, a economia informal, têm que se juntar conosco que somos da economia formal, fazer esta relação. Aí se levantou um dos cartoneiros, depois, além dos cartoneiros, estavam os carregadores de rickshaw do Bangladesh, da Índia, sabe, aquele meio de... Aí um deles que era do Bangladesh, falou: mas como posso fazer economia formal? Eu que ganho $10 por semana
se tenho que dar $6 para o governo para fazer esta bendita economia parola, como posso viver? Qual é a minha... Me diga, padre, eu estava lá na frente, me diga, padre, que significa o trabalho digno? Porque se eu tenho que viver com $4 numa semana, como faço a viver? Me diga o que é o trabalho digno. Aí eu falei, o meu trabalho de bispo é um trabalho digno, porque todo dia eu estou na manhã a escutar as pessoas que vêm me pedir ou trabalho, ou ajuda, ou conselhos, trabalho digno. Porém, eu falei, mas também o teu trabalho é digno. O trabalho é digno porque a pessoa é digna. A sua pessoa tem uma dignidade intrínseca. Não é a dignidade que depende do Estado ou depende disso ou do aquilo. O Estado deve reconhecer a dignidade que está na origem. Então, entendem? Quando o Papa fala a dignidade se baseia, é original na pessoa, não se baseia nas circunstâncias, mas no valor do seu ser. Então, o ponto de partida que a encíclica coloca bem em evidência é a dignidade do ser, aquela que se chama uma visão da vida, que parte da dignidade da pessoa. Esta, que com o termo técnico se chama uma antropologia, a visão da pessoa humana que parte da dignidade que está no seu ser. No seu ser, então, se trata de uma antropologia relacional. O ser meu, a minha dignidade, se realiza respeitando a dignidade do outro, encontrando a dignidade do outro. Então, aqui entra todo o pensamento da reflexão do personalismo cristão católico, que começou dos anos 50, e se desenvolve a dignidade da pessoa, e também, junto com o personalismo, também a visão, o pensamento dialógico, a importância do diálogo. Então, vocês entendem, o ponto de partida é esta questão, nesta fase na qual nos encontramos com as sombras do mundo fechado. Como sair destas sombras do mundo fechado? A partir, diz o Papa, de uma conversão cultural. Temos que tomar este ponto de partida que é a dignidade da pessoa. A dignidade relacional da pessoa. A pessoa existe como relação. Este que é o fundamento. E o Papa analisa, quando fala deste primeiro capítulo, a política, a cultura do descarte, os direitos humanos que não são respeitados, depois das migrações e também a comunicação. Mas chega ao capítulo 2º, que é o capítulo que ilumina todo o texto da encíclica. Como se faz esta passagem? É aqui para iluminar a passagem do eu fechado, do indivíduo singular fechado, ao nós, à comunidade, apresenta a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Alguém que nos encontra, alguém que se dobra sobre as nossas feridas, alguém que vem ao nosso encontro. Então, todos aqueles que dizem, não, é um conjunto de coisas que o Papa colocou ali, de elementos da sociologia, da política, da economia, sem referência ao cristianismo. Não é assim. O ponto-chave, como acontece a passagem, é aí que faz a apresentação do bom samaritano. Quer dizer, aquele que vem ao encontro das nossas feridas. Tem comoção, tem compaixão, compartilha. E aí é o mistério de alguém, o Senhor que vem ao nosso encontro e se dobra sobre nós e nos faz capaz desta passagem, senão ficaríamos fechados. Então, todo o problema é exatamente este caminho, que é o segundo parágrafo, que é o segundo capítulo, que se chama Um Estranho no Caminho. Um estranho, o samaritano, não era do povo de Israel, era de um outro povo. Mesmo sendo de um outro povo, ele para e cura as feridas do homem que recebeu pauladas dos brigantes e dos salteadores. Então, vejam, um estranho, um outro, como Santo Agostinho fala,
Quem é o bom samaritano? Cristo é o bom samaritano das nossas vidas, que nos encontra a um certo ponto da nossa vida, se dobra sobre a fraqueza, a dor, e nos se torna companheiro. E depois ele é hospedado no albergue, é curado e depois a vida retoma. Então, este que é o ponto central do capítulo. É uma parábola, é um ícone, diz o Papa, iluminador. A única via de saída é ser como o bom samaritano. Assumem sobre a nossa própria vida a fragilidade dos outros. Não deixam de constituir-se uma sociedade que supera a exclusão, mas se fazem próximos para levantar os outros. A proposta faz-se presente a quem precisa de ajuda, independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença. Independentemente, o samaritano foi quem se fez próximo do judeu ferido. Para se tornar próximo e presente, ultrapassou as barreiras culturais e históricas. A conclusão de Jesus é um pedido: vai e faz tu o mesmo. Eu não digo, então, ele se fez próximo. Quem é o próximo? O próximo é o samaritano, que se faz próximo daquele que está sofrendo. Então, esta é a perspectiva desta passagem do eu fechado ao nós. Quais são os meios? O primeiro meio que se identifica, no capítulo 4, fala de um coração aberto ao terceiro, pensar e gerar o mundo aberto. O capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. Mas como acontece a abertura, o Papa indica duas coisas. Diálogo e amizade social. Uma pessoa, um país cresce quando dialoga de modo construtivo as diversas riquezas culturais. E aqui cita uma frase que o Papa falou, Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, em 2003, encontrou os administradores da nossa sociedade, o presidente da República e todos os outros responsáveis, os administradores do Estado, da nação. Um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais, a cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística, a cultura tecnológica, a cultura econômica e a cultura da família, a cultura dos meios de comunicação. O diálogo é a superação, depois diz o Papa, do monólogo. A pessoa que fala só com si mesmo, a pessoa que, porém, tem que se abrir aos outros, que vir ao encontro dos outros. Falando do diálogo, o Papa introduz um alerta, faz um alerta. O diálogo com este, não é relativismo. Não é relativismo. O Papa diz que todas as coisas são iguais, todas as religiões são... Não é relativismo. Porque o relativismo é não ter pontos de referência. E aqui, para superar o relativismo, o Papa Francisco cita São João Paulo II e Bento XVI. Uma citação famosa de São João Paulo II, que é esta: se, em última análise, não há verdades objetivas, nem princípios estáveis, fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, não podemos pensar aos paradigmas políticos, que são insuficientes. Somente elementos necessários são necessários, elementos objetivos, pontos objetivos de referência. Isso é importante. O diálogo que não é confusão, o diálogo que é encontro, vou ver, de uma identidade com a outra. Então, esta identidade é realmente a riqueza da pessoa que se encontra com outras pessoas. E depois, o relativismo é superado, mas, junto com o diálogo, eu identifiquei na afirmação da encíclica um outro ponto. O outro ponto é o encontro. Não é só dialogar, mas se encontrar. E aqui, no número 215, uma pérola, assim que os brasileiros ficam todos felizes, a citação de Vinícius de Moraes,
a vida é a arte do encontro. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Então, o samba da bênção, aqui o Carlinhos, especialista em cantar este aqui, a gente aprendeu, porque na nossa vida tudo nasceu do encontro. Na nossa vida tudo nasceu de um encontro, foi um encontro que nos despertou. Eu lembro o encontro meu com Dom Giussano, o encontro aí com tantas pessoas, a arte do encontro, um encontro significativo, um encontro que me ilumina sobre o meu destino, um encontro que, por isso é a arte do encontro. Então a arte tem a palavra arte, aqui uma fineza linguística, tem a palavra, vem do greco, da palavra arete, que significa a virtude, a virtude. A arte é uma virtude, é o encontro que eu descubro no outro uma riqueza e por isso começo a acolher o outro, faço espaço ao outro na minha vida. O encontro típico que a gente sempre cita é o encontro do Senhor com João e André. É o encontro que ficam captados, magnetizados. Então, a arte do encontro. Então, entendem como é bonito este fato, o encontro que ilumina. E assim, somente o encontro, diz o Papa, e aqui eu ficaria falando muito tempo, mas vocês me entenderam, tem uma imagem geométrica que descreve esta arte do encontro, que respeita todos os... É o poliedro, não é o retângulo, o quadrado, etc., etc., mas é o poliedro, diz o Papa, representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente. E esta ideia bonita da composição, cada um segundo a sua identidade. Não é que a identidade deve ser anulada pelo pensamento dominante, mas deve ser conservada, harmonizando-a com as outras. Viver esta experiência é possível para nós, exatamente porque alguém primeiro nos amou, nos encontrou, determinou a nossa vida algo novo no caminho. Então, por isso, é importante esta passagem, o diálogo e o encontro. Depois, mais um ponto para qual é a fundamentação deste fato? Qual é a fundamentação deste fato? O fundamento deste fato, no número 273, é aqui cita de novo um texto de Papa Bento XVI. Qual é o fundamento? Cita a encíclica Caritas in Veritate. É que em cada um de nós está um aspecto transcendente, alguma coisa a mais, a relação com o infinito que se encontra em cada pessoa. Então, esta é a verdade transcendente, a relação com o infinito. E eu fico encantado em ver que a minha vida não é só este medo do Covid destes dias, que aqui na Itália começou a aumentar de novo, começou a voltar com toda a força. Em Taranto, que não tínhamos havido poucas coisas, aqui começa a mas o que é a pergunta da minha vida? Qual é que dá sentido à minha vida? Existe uma coisa maior que me faz próximo de quem está sofrendo e me faz aberto ao infinito. Aí, o fundamento deste diálogo, o fundamento é esta afirmação. Se não, diz o Papa, se não existe uma verdade transcendente na obediência à qual o homem adquire a sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Então, é assim, este ponto transcendente, ponto objetivo, me permite de dialogar com cada um, me permite de dialogar porque em cada um tem aquela mesma experiência que existe. Então, o Papa diz, com efeito, o seu interesse, se não tem este ponto intrascendente, dominam interesses particulares. A raiz do totalitarismo moderno, portanto, deve ser individuada na negação do transcendente, da dignidade transcendente da pessoa humana.
imagem visível do Deus invisível. É precisamente por isso, pela sua própria natureza, sujeito de direitos que ninguém pode violar, seja indivíduo, grupo, classe, nação ou Estado. Nem tampouco pode fazer a maioria de um corpo social lançando-se contra a minoria. Então, este é o ponto extraordinário. Muitos dizem, não, mas o Papa lá falou só de coisas sociais. Volto a repetir, não é assim. Façam uma leitura atenta. Tem este fundamento da questão. E depois de ter aprofundado o fundamento, diz percursos de um novo encontro, assim, a partir desta arte do encontro, é possível superar o conflito com a reconciliação, o caminho de humanidade. O capítulo 8º diz as religiões a serviço da fraternidade. Então, qual é a proposta? Que as religiões sejam fermento de fraternidade no meio da sociedade. Fermento de... mostrem o diálogo interreligioso, o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso como fermento que facilita a fraternidade. É um sinal, é um testemunho deste caminho que tende a encontrar o outro, porque tem uma dignidade, nasce o respeito, nasce a atenção. Então, esta é a força da proposta do Papa. No número 272, música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança, a capacidade de reconciliação que encontra a sua fonte no fato de nós nos sabermos sempre perdoados e enviados. E continua, que coisa bonita. Se a música do Evangelho cessar de repetir nas nossas casas, de repercutir nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política, na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de todo homem e mulher. Então, a música do Evangelho que deve ressoar na nossa vida. Então, não pode cessar de repercutir nas casas, nas praças, nos postos de trabalho, na política, na economia. Para nós, este manancial da dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota para o pensamento cristão, para toda a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério segredo do outro, o encontro com todos os outros, a comunhão universal com a humanidade inteira, como vocação de todos. Então, esta encíclica é realmente de uma abertura extraordinária, porque quando existe uma identidade clara, a pessoa não é fechada, é aberta a encontrar o outro, encontra a diferença, os vários aspectos, e juntos se constrói uma fraternidade, uma amizade social, porque esta amizade social significa que a fraternidade se repercute na vida da sociedade, e também um caminho novo para a construção desta sociedade que está em tantas dificuldades. Então, a mensagem desta encíclica é uma mensagem muito grande, muito bonita, precisa um olho atento para entendê-la, mas ela é uma palavra de esperança para todos, cristãos e todas as pessoas de boa vontade. Muito obrigado. Acabei.
Saudações para todo mundo aí. Ouvi as palmas de longe, mesmo com os microfones fechados. Certo. Aí, Gabriel, como Pronto. é que prosseguimos? É que eu tenho que aguardar o anfitrião me ativar o som, por isso que eu não sou eu que anuncio que desativo. Muito bem, Dom Filipe, eu vou aqui. Temos, pelo menos, a sala lotou, né? Tínhamos 100 pessoas. O pessoal estava aí reclamando. Poxa, tem amigo meu querendo entrar. Então, gente, para os amigos que querem entrar e não puderam porque a sala está lotada. Estava lotada. Precisava um zoom maior aí. Né? Pois é, precisamos estar mais abertos, né? A gente não tá Exatamente, essa é a fraternidade. Mas avisem para as pessoas que a live está sendo gravada e a gente vai botar no nosso canal do YouTube do Centro Cultural Fato e Presença, de forma então que todos poderão ver, claro, não podendo participar, enviar perguntas ou comentar, porém todos poderão participar, assistir essa exposição de Dom Filipe sobre a encíclica. Eu vou dar um pulinho aqui no nosso chat, só para dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente. Pergunto a vocês. A gente tem um tempinho aqui ainda para perguntas. Então, alguém tem perguntas? Vamos lá. Comentários aqui. Agradeço muito por estar aqui compartilhando esse aprendizado e fortalecimento da fé católica. Como cristãos que somos, estamos sempre a buscar a comunhão com os ensinamentos do Santo Padre. Muito bom conhecimento da nossa fé católica. Sensacional. Palminhas. A Giana Benchimal manda saudações para Dom Filipe. A Ângela Lopes pede as bênçãos. Jair é espetacular. A Bia fala obrigada a Dom Filipe. Tânia diz excelente. Muito Dom Filipe. Estava com saudades de ouvi-lo. Grande abraço da Tinda. Pessoas agradecendo. Gente, pergunta aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa, Bruno Mendes, daí, vejo lá. Bruno Mendes mandou uma pergunta. Espera aí. Dom Filipe, o clima de divisão, especialmente política, já dura um tempo com bastante intensidade. A tentativa de diálogo, às vezes, pode cansar. Boa pergunta. Mas como não se cansar nesse ambiente hostil ao diálogo em si? Excelente pergunta do Bruno. Quem fez a pergunta? Bruno Mendes. Bruno, tem que... Professor da UERJ, a gente, eu estou lá na UF. Claro. É essencial essa pergunta com você. Também com um pouco de música. Bom, como não cansar? É exatamente aquela parábola do bom samaritano. É um momento que temos que retomar. Por quê? Porque nós pensamos que todo este caminho seja uma nossa iniciativa, ponto e basta. É uma nossa iniciativa, mas ela parte do fato que alguém nos olhou, que alguém nos abraçou, que alguém nos deu coragem. Eu falo da minha experiência quando eu comecei a dar aula na PUC, que cheguei no Rio de Janeiro. Aí, no início, eu tive dificuldade, porque me disseram, o homem é mandado de Roma para ser o controlor, o nosso juiz daqui e dali, e aí tinha um clima de frio, de gelo entre os alunos. Mas eu falei, mas eu não posso responder com gelo com outro gelo, cioè me fechar. Devo olhá-los como eu sou olhado. Como sou olhado? Como me olha o Senhor? Para não ir tão longe assim no alto, o olhar mais próximo que eu tinha sobre a minha vida foi o olhar de um outro, do Dom Giussani. Me olhava numa certa... E aí eu comecei a ter atenção, mas estes devem ser abraçados, por aquilo que são. Então, o olhar que eu tenho sobre a minha vida, o olhar de misericórdia, de atenção, é aquilo que me faz mudar e me dá sustento na batalha para retomar. Se eu não tenho nada maior que a minha vida, se não tiver um amor maior, eu paro na luta. Enquanto que, se estou ligado
há uma experiência tão grande, infinita. Eu a retomo e eu digo, eu tento, faço todo o possível para dialogar, também em lugares difíceis. Aí o que aconteceu lá? Que depois que eu comecei a olhar assim os meus alunos, os colegas, começou a mudar a situação. A situação mudou, tanto que me deram encargos delicados na PUC do Rio de Janeiro. Comecei a dar aula até na pós-graduação, mas é o olhar que muda, o olhar diante das dificuldades. É claro que não tudo podemos superar nós. Tem coisas que a gente não pode fazer, que podemos fazer. Podemos compartilhar diante do sofrimento e da dor, podemos compartilhar. Mas tem um olhar grande que não nos abandona. Esta que é a força do nosso caminho. Ok, Dom Filipe, temos mais algumas perguntinhas aqui. Vamos dar uma olhadinha. O Bruno já fez. Dom Filipe, eu acho que essa pergunta e a próxima meio que se encontram. Dom Filipe, o que essa encíclica nos fala ao coração como preparação às eleições que chegam? Bom, tem uma parte muito interessante desta encíclica que é sobre a política. E aí, aqui faz uma distinção muito grande. A política, sobre o tema da política, o título do capítulo é interessante, um pouco. A melhor política. A melhor política é aquela que nasce do desejo do encontro. A melhor política é aquela que nasce do relacionamento, que nasce do encontro entre identidades, não do conflito de identidades, mas de encontro de identidades. Então, é muito... E aí ele faz aqui, dos números 156 a 162, uma distinção entre popular e populista. Popular e populista. Popular é aquela que leva em conta as necessidades do povo, está a serviço do povo, das necessidades concretas, reais, da vida concreta e real. Populista é aquela que se serve do povo para eliminando todas as mediações, quando tem a relação que não leva em conta as exigências do povo. As grandes ditaduras são populistas, no sentido que se pode até chegar a ser eleitos com o voto do povo, porém depois aquele que é eleito deve voltar a prestar atenção ao povo. Então, neste ponto, eu tenho presente, certo, vocês têm as eleições municipais aí, não é? Sim. Municipais. Eu estou saindo aqui no mês de outubro, tivemos nós aqui na Itália as eleições estaduais. E aí tivemos uma coisa semelhante no sentido que temos uns critérios que nos orientam. Temos os critérios. O critério fundamental a ter presente está ligado à realização do bem comum. Quem realiza o bem comum. Com outros pontos importantes para nós, que são a defesa da dignidade da pessoa, a defesa da dignidade da vida, a defesa o princípio de solidariedade, que é a atenção aos mais pobres, o princípio de subsidiariedade, que significa que o Estado não deve se substituir entidades menores, mas deve subsidiar, deve sustentar. Eu lembro isso tudo muito bem. Agora, é um pouco que não estou aí para acompanhar, mas para mim, era prato cheio na Comissão dos Católicos na Política do Rio de Janeiro do Estado. Tínhamos este trabalho, acompanhávamos esta coisa, não é? E agora
e dávamos os critérios. Nós temos que escolher as pessoas em base a estes critérios. A defesa da dignidade da pessoa, a defesa da vida, a defesa da escola livre, de toda a escola, a defesa do centro de solidariedade dos mais pobres e de subsidiariedade. São os princípios fundamentais. Agora, a igreja, neste ponto, não diz vota isso, vota aquilo, mas dá os critérios, deve oferecer. Depois, nos círculos, nos vários grupos, um diz, este aqui responde mais aos critérios, este outro não responde, este quer, este não quer. É um juízo. No juízo que nasce da comunhão, a gente se ajuda a fazer a escolha melhor ou menos pior. Obrigado, Dom Filipe. Eu acho que essa pergunta que foi da Bia também responde, a sua resposta também responde tanto a da Bia quanto a do Luiz Carlos, tá? Foi feita aqui. Eu estou vendo aqui algumas observações, mas eu vou focar primeiro nas perguntas relacionadas à encíclica, tá? E depois eu vou colocar outros pontos aqui que estão apontando. A Patrícia Molina pergunta o seguinte: Cristo é o bom samaritano para nós. Como podemos ser o bom samaritano uns para os outros? Como fazer para a experiência pessoal não se tornar individual, mas ser fonte de abertura e ternura com o outro? Patrícia, é claro. Por que você casou? Porque teve uma experiência assim que teve um encontro com o outro. Quer dizer, primeiro, aquilo que aconteceu na sua vida que te abriu o coração. Então, te iluminou, te sustenta. Mas depois, é a realidade que te provoca. A realidade que te oferece a circunstância. A realidade cotidiana. A realidade feita de tantas coisas. Desde o começo do dia até a noite, o trabalho, a vida. Então, nós podemos, aquela riqueza que temos no encontro nosso pessoal, aquela música que nasce do coração pelo encontro com o Senhor, aquela é desafiada nos vários encontros, momento por momento. E nós não deixamos de lado a provocação que vem nas circunstâncias, mas nós vivemos as circunstâncias sustentados por esta força. Mas a circunstância é importante. Não pode existir uma fé. O samaritano é aquele que passou e viu as feridas, e se dobrou, e curou, e prestou atenção. Prestar atenção. Por exemplo, eu, chegando do Brasil aqui, encontrei uma situação, já falei outras vezes, de uma fábrica que poluía o ambiente, então foi mandado fechar, mas a fábrica tem 8.000 trabalhadores dependentes diretos, mais outros de firmas que rodam em volta. Então, são 16.000 pessoas. Aí, eu poderia ficar longe, o problema não é meu. Não, mas é meu, a realidade me provoca. Então, entrar na realidade a partir daquele coração, e depois cada circunstância é como um momento no qual se declina, é como subir uma montanha. A nossa vida é uma milícia est vita hominis, é uma batalha. Então, dia após dia, o Senhor se manifesta na luta, na circunstância. E as circunstâncias, há também aquelas difíceis, são a maneira com a qual nos aproximamos do mistério. Cada circunstância é uma aproximação do mistério. Não é um obstáculo, mas mesmo na dificuldade é uma aproximação. Ok, Dom Filipe, vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Dom Filipe, tem aqui pergunta Eliane. Jesus e a samaritana se tentiza esse encontro? Essa é a pergunta. Agora. Estamos falando. Jesus é a samaritana. A samaritana é um outro encontro de Jesus. Assim, são duas parábolas. A uma é um encontro de Jesus e este é a parábola do bom samaritano. A samaritana vive a mesma dimensão, quer dizer, depois que ela é iluminada, é tocada
pelo encontro com Jesus, que lhe revela a fraqueza da sua vida, ma até mesmo o desejo de uma água que não termina nunca, que me tira para sempre a sede. O que ela faz? Ela vai aos seus amigos e dá o anúncio. Então, este que é. Mas este tema da samaritana diz que a igreja é chamada a ser samaritana, a ser bom samaritano. Quem é o próximo? O próximo não é o coitado que apanhou. O próximo é o samaritano. De quem sou eu o próximo? Eu sou quem foi o próximo? Pergunta Jesus. Aquele que ajuda. Então, a igreja se põe como proximidade das pessoas nestas dificuldades aqui. Coragem. Dom Filipe, vamos lá. Temos aqui algumas observações. Eu quis juntar todas elas numa única pergunta, tá? Então, assim, muitas pessoas estão comentando sobre duas questões, basicamente. Que aqui no Brasil se fala muito de uma acusação do Papa Francisco, dizendo que ele é socialista, comunista, e sobre a questão que aconteceu essa semana, do documentário que saiu aí na Itália, né, do Francesco, onde ele teria uma posição que defenderia a união civil entre homossexuais, né? O pessoal que está perguntando muito, isso gerou uma confusão muito grande, muitas acusações, e o pessoal gostaria de saber se o senhor poderia esclarecer a gente um pouco acerca dessas questões. É possível? É possível. Então, sobre o primeiro aspecto do socialista, do comunista, vocês viram os elementos que eu trouxe, que estão todos na encíclica. É uma encíclica social, uma encíclica que não é o primeiro que escreve uma encíclica social. Desde Leo XIII, Rerum Novarum, final do 1800, depois todo Pio XI, Pio XII, Papa João XXIII, João Paulo II, Bento XVI, até a Caritas in Veritate. É a postura da igreja que diz algo sobre a vida social. Então, neste ponto, o problema é quando uma pessoa coloca de lado, poderia ser acusado, se colocava de lado a fé católica para usar, por exemplo, o instrumental marxista. Ele nem de longe toca o instrumental marxista. O seu ponto de referência é a teologia do povo, que sempre foi, na América Latina, uma alternativa à teologia da libertação, porque a teologia do povo não tomava o instrumental marxista, mas tomava o instrumental que deriva de quê? Da fé e da cultura popular. Então é isso, não tem nada sobre isso. Sobre o outro tema, em primeiro lugar, a acusação maior que foi feita é que o Papa definia a união de pessoas do mesmo sexo como uma família. Porque é isso, como uma família. Aqui foi uma alteração da entrevista, colocaram trechos. O Papa diz, é importante que, estava falando na primeira parte da entrevista, de um menino que tinha probabilidade de uma tendência de um certo tipo. Lá fala o Papa, diz, um menino com uma tendência assim tem direito a uma família, mas não falou tem direito a construir uma família de pessoas do mesmo sexo. Entenderam? Aí foi este encaixe de duas entrevistas assim, porque, no máximo, uma coisa são as uniões civis, outra coisa é identificar o casamento de homossexuais como matrimônio, como família. São duas coisas totalmente separadas. Então, por um certo tempo, o que aconteceu? Que se fez a confusão, mas aqui o Papa se explica, porque na primeira parte se falava do direito de um rapaz com orientações homossexuais de permanecer na sua família de origem e de ser considerado como pessoa filho de Deus. Isso é um ponto, mas não se falava de uma família, de formar família
de tipo homossexual. Tá claro? Então, esse que é o ponto que vai esclarecido e que ajuda a iluminar a perspectiva. Sim, até porque, curiosamente, na mesma entrevista que ele fala dessa questão, logo mais à frente, obviamente isso não foi mostrado no documentário, ele fala que é contra a união civil, que não faz sentido a união civil. É curioso isso, né? Exatamente. Mas, bom, Dom Filipe, temos uma última pergunta e a gente vai abrir aqui uma... Essa pergunta a gente vai abrir para a pessoa que pediu, solicitou, que é o Padre Gilson. Ele queria fazer uma observação e fazer-lhe uma pergunta. Então, Gilson. Reverendíssimo Pai. Caríssimo, fala. Então, estou muito feliz de estar participando com você, estou aqui com o meu grupo aqui em casa, e encontrar com vocês, assim, é sempre um acontecimento. Então, não é que a gente ficou numa formalidade, colocamos um queijo pecorino, uma cervejinha, Imagino. É meu estilo, né? Faz parte. Mas Dom Filipe, fico muito agradecido por ti, pela sua disponibilidade, e como você está sempre conosco também nos padres, lembrando que segunda-feira agora passamos o nosso encontro dos padres para segunda. Mais um live. Segunda agora é contigo, porque o senhor tem dado um aporte muito grande aos nossos padres nesses encontros que a gente faz da Fraternidade dos Padres na América Latina contigo, esse link. O senhor quase que respondeu o que eu ia provocar também a perguntar para ti, com relação do Papa Francisco. Porque, gente, o senhor abordou aí, gente, eu não vou muito me adiantar muito, né, falar muito, mas queria só dizer, o que o senhor falou agora na questão do ponto 2 da Siamo Tutti Fratelli é fundamental, porque hoje aqui a esquerda, os padres ideológicos, está todo mundo vibrando, o Papa é nosso e tal, o Papa não defende ideologia nenhuma, defende a doutrina da Igreja, isso é fato. E o que o senhor colocou aí foi os fundamentos, que eu fico muito agradecido por causa dessa confusão toda, né? Porque se o cego de nascença, quando diz agora eu vejo, se não foi porque alguém que é Cristo indicou a olhar, né, a ver a vida, a enxergar a vida a partir de carregar Cristo nos olhos, no canto dos olhos, é aquela coisa, com que consciência eu tenho? Qual é a consciência agora quando eu vejo a realidade da minha vida? Então, tudo bem que o Papa Francisco não tem aquela precisão cirúrgica do Bento XVI, de um João Paulo II. Ele, pelos seus escritos, ele dá margem a essas... Mas a gente tem que ir a fundo, porque o problema do brasileiro é que ele não lê, ele fica com as notícias. Pega a encíclica e lê, e vai a fundo. Digo para os nossos também. Aí pronto, ficamos perdidos, porque a gente fica com a última notícia de um jornal idiota que coloca para a gente a confusão. Pô, como é que eu posso duvidar do meu pai? O meu pai também fez tantas besteiras, mas não deixou de ser meu pai. E o Papa Francisco, longe, nunca pronunciou ex cátedra nada que vá contra a nossa doutrina e contra a fé. Até porque no direito canônico diz, o que é o matrimônio? O matrimônio é um consórcio entre um homem e uma mulher. Está lá, antes de Papa Francisco. Não dá para tirar. Eu que sou canonista, é um consórcio entre um homem e uma mulher para toda a vida. Então, nem o direito canônico colocou entre duas pessoas, colocou entre um... Como é que o Papa Francisco ia defender isso hoje? É só olhar a sua história, os seus pronunciamentos mais profundos. Ele nunca se manifestou sobre isso, contra a doutrina da Igreja. Agora, me surpreende que nós católicos fiquemos assim, agitados. Por que tu está agitado, Cássio? Calma. Desculpe, mas outra coisa que eu quero finalizar, para pontuar o que o senhor está dizendo, é sobre essa questão também, né, da Siamo Tutti Fratelli. Sim. Claro que a fraternidade, se perde Cristo de vista, ficamos kantianos. Eu já sei do amor, já sei da fraternidade que tem que fazer, já sei do bem que tem que ter para os outros, mas Cristo a gente tira Cristo de jogada. Então, no fundo, sem Cristo, a nossa justiça fica o quê? A nossa justiça fica vingança. Porque só em Cristo a justiça se torna misericórdia. É só isso que eu tenho que pontuar e obrigado, porque olhar para ti me dá um refrigério, porque tu é meu pai. Né? Desculpe, não sou de baba-ovo, mas obrigado por tua disponibilidade e coragem. Estamos aqui juntos. Muito obrigado. Obrigado para você, Padre Gilson. Obrigado. Não, é assim, o seu ímpeto é
é uma coisa, Eu me empolgo. é uma riqueza muito grande. Escuta, esta encíclica, é claro, é uma encíclica social e não poderia não falar dos problemas sociais, do problema do povo, da pobreza, da crítica do mercado, a crítica de todas essas coisas, que são coisas que fazem parte da doutrina social da Igreja. É uma encíclica eminentemente social, mas não pode tirar o capítulo 2º e depois todas as outras citações que eu fiz. Eu sabia que esta era a fraqueza de uma certa leitura. Então, não inventei, por isso a cada ponto eu dei o número tal, veja ponto tal. Então, é profundamente social, mas é profundamente enraizada na experiência cristã. Do outro lado, aquilo que eu falei no final da minha colocação, quanto mais firme é a minha identidade, mais eu posso dialogar com todos. É uma abertura. As duas coisas vão juntos. Vai junto a profundidade da identidade, desta experiência de alguém que cura a minha ferida, que me quer bem, que me abraça no momento da dificuldade, que me ama assim. E assim nós, também com aqueles que não pensam como nós, é importante que sejamos bons samaritanos, que ficamos perto, que curamos as feridas, que damos atenção. É um coração grande, sem barreiras para nenhum. Isso que é importantíssimo. Quer dizer, afirmamos a identidade, mas ao mesmo tempo afirmamos esta proximidade que é extraordinária. É uma coisa muito grande, conservando a identidade, mas o modo de ser deve ser exatamente o do samaritano, que nem era da Judeia e nem da Galileia, era um herege. Então, Jesus pegou este como exemplo, e é muito importante, um herege que se torna sinal da presença de Cristo. Ok. Bem, Dom Filipe, eu recebi aqui uma pergunta, e eu vou encerrar, talvez, gente, eu vou encerrar com essa, mas na verdade não é bem uma pergunta, é um pedido, na verdade. Veio da Associação de Professores de Ensino Religioso Católico, a ASPERC, que na semana passada realizou aí umas lives com os prefeitáveis, e teve uma pessoa, acho que foi a vice-primaz da Umbanda, que citou você como um diálogo, como um ícone do diálogo com as religiões afro, na SEDUC. Está citando alguns episódios aqui, com o episódio do ensino religioso. E falaram aqui que talvez que com a sua ida para a Itália, um pouco desse trabalho meio que se desmontou um pouquinho. E aí estão pedindo aí umas palavras de apoio. O que o senhor diria para essas pessoas aí sobre a questão do diálogo do ensino, das religiões? mas certo, mas as religiões são o primeiro contexto no qual se vive a fraternidade. Então, no primeiro contexto, quer dizer, o primeiríssimo é viver bem as nossas experiências de fraternidade. As nossas experiências de fraternidade são uma riqueza. Por exemplo, o padre Gilson falou deste meu encontro com eles da América Latina. Quando eu faço este encontro, eu saio mais enriquecidos pelo testemunho, pela pessoa. Então, o primeiro lugar no qual experimentar a fraternidade nova são as nossas fraternidades. Isso é um convite a viver bem o que nos é dito no nosso trabalho, o brilho dos olhos. Esse caminho é como uma grande ajuda para que eu todo dia, nas minhas meditações, retomo estas coisas. A fraternidade. Depois, a fraternidade entre os cristãos, que é o ecumenismo. E a fraternidade com as outras religiões. Eu me encontrava sem nenhum problema. Eu lembro que, quando eu estava aí, aconteceu aquele fato das Torres Gêmeas de Nova York. E fizemos um encontro, agora, não sei se na Assembleia Legislativa, de todas as várias religiões, mas fizemos a proposta e logo responderam todos, os muçulmanos, os hebreus, os afro-brasileiros, de forma... Mas é isso,
o respeito é importante. O respeito é que quanto mais eu vivo, a atitude de ficar próximo, é como um médico que cura as pessoas, não vê se é católico, budista, protestante, etc, etc. É uma pessoa lá que precisa o cuidado com a vida, como alguém cuidou da minha vida. Eu cuido da minha comunidade em primeiro lugar, porque seja o lugar no qual ressoa esta música do Evangelho, esta proximidade da riqueza da palavra de Deus viva. Depois, os outros que encontro, mas também as religiões, porque o Papa faz o diálogo com este muçulmano, com este imã. Este imã é o ponto de partida para esta encíclica, exatamente porque aquele encontro foi importante, porque indica um caminho para a humanidade toda. Então, é uma coisa que eu fazia com muito prazer, é que aqui faço, agora não temos aqui afro-brasileiros, temos só um barzinho que se chama Meu Pai, mas é mais para preparar bebidas aqui. É quando eu fiz uma festa de aniversário, alguns meus amigos que eu conhecia levaram uma boa caipirinha, matei a saudade. Então, tá bom. Então, o diálogo é importante como forma, como curar as feridas e cuidar, começando da casa, a nossa comunidade, a realidade. E o Papa nos dá a abertura, como São Francisco, do mundo inteiro. E São Francisco de Assis foi encontrar o sultão, ele esperava que o sultão se convertesse, mas não falou nenhuma coisa que fosse pressão sobre ele. Foi o diálogo que ele fez, a proximidade, o diálogo. Já foi muito que saiu vivo deste diálogo. Então, por isso, é bom, porque parlava o coração da pessoa. Então, quanto mais intensa é a nossa vida, mais se abre. Então, é isso que eu queria dizer. Aproveitamos das circunstâncias, das dificuldades, não são para parar o nosso caminho, mas para que tenhamos mais consciência daquilo que nos é dado para viver escancarados num abraço que o Senhor nos deu. Obrigado. Dom Filipe, com isso, então, estamos aqui quase chegando a 1h20, 1h30 de live, então, gostaria de agradecer imensamente pelas suas palavras, pela sua exposição, pelo seu carinho para conosco aqui. E peço, então, que a gente agradeço aí a presença de todos que aqui participaram com perguntas, com elogios, né, dessa live. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. E lembrando, né, que em março de 2021, Rio Encontros vai continuar online, mas vai estar aqui presente, aqui agora nessa rede. E, Dom Filipe, para terminar, né, peço que o Senhor nos conceda a sua bênção de pai e de bispo para cada um de nós aqui. Certo, mas aqui eu dei uma voltinha com a setinha aqui do lado para ver os rostos das pessoas. Fico muito feliz e saúdo todo mundo, para todos vocês, nas suas casas, nas comunidades. Olha que beleza. Muito feliz Então, realmente, para todos, para todo mundo, é uma riqueza muito grande ter este tipo de instrumento, esta nossa comunidade, esta fraternidade. Um grande abraço, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Vou falar cada um no seu nome. Tchau, Elvira. Tchau, tchau. Va bene? Gente, quem quiser acompanhar, siga no Instagram do Rio Encontros, Rio Encontros Oficial, e também no nosso canal no YouTube. Tá? O pessoal perguntou aí. Certo. Tchau, tchau. Tchau.